Em 2022 lançaram ao cinema o filme Halloween Ends, que seria a terceira parte dessa fake trilogia que criaram ali dos filmes de Halloween. Por não ter gostado do Halloween Kills, eu relutei muito em assistir o Halloween Ends, mas finalmente eu assisti e, nossa, acho que era melhor ter ficado jogando uma bolinha na parede por umas 2 horas, que seria mais proveitoso. Halloween é uma das franquias mais famosas de terror de todos os tempos. E ela é famosa, eu diria que quase que única e exclusivamente por causa do primeiro filme, o clássico Halloween de 1978. Esse filme ele não é o primeiro filme slash que existiu, mas ele provavelmente estabeleceu o gênero. O Michael Myers, na perseguição à Final Girl, a nossa Laurie Strode, marcou o cinema e basicamente todos os outros filmes slasher que vieram posteriormente meio que foram tentar fazer uma cópia de Halloween. A ideia inicial era que Halloween não teria uma continuação. O John Carpenter, que dirigiu brilhantemente o primeiro, ele não queria fazer uma continuação. Ele tinha pensado em uma história fechadinha, e que se você pensar, assistir o primeiro Halloween, você vai ver que é uma história fechada. No entanto, Halloween por muito tempo foi um daqueles filmes que gastou-se pouco e lucrou muito. E quando isso acontece, o estúdio não deixa passar, então meio que eles, entre aspas, obrigaram o John Carpenter e a Deborah Hill a produzirem um novo Halloween. O John Carpenter ele até tinha a intenção de produzir mais filmes com o nome Halloween, mas não uma sequência para o Michael Myers. Ele queria algo mais voltado para um tipo de antologia, como é o Halloween 3. No entanto, o querido Halloween 2 surgiu, e logo no Halloween 2 a gente já tem ali coisas questionáveis, como por exemplo o Michael Myers ser o irmão da Laurie Strode. E olha, das sequências de Halloween com o Michael Myers que surgiram ao longo dos anos, eu diria que esse filme 2 era o melhorzinho que tinha. E ela é legal, você pode assistir hoje, você vai se divertir. Tem umas cenas bacanas que não fazem sentido, mas que são bacanas. Tem o Dr. Loomis atropelando um cara que tá com a máscara de William Shatner. Ele pensa que é o Michael, mas não é o Michael. E de maneira geral você vai se divertir. Não posso dizer o mesmo sobre os demais filmes de Halloween que foram lançados posteriormente. E olha, teve cada bomba, mas eu diria que nenhuma dessas bombas são tão ruins quanto os filmes do Rob Zombie. Os dois Halloweens do Rob Zombie são terríveis, e eu diria que Halloween Ends não é tão ruim quanto os do Rob Zombie, mas chega bem próximo, ele bate a porta. Tendo em vista tanta coisa ruim que Halloween tem, mas o potencial comercial que a marca tem também, em 2018 trouxeram de volta a franquia. E eles tiveram uma decisão muito sábia. Esquece todos os filmes de Halloween até então e vamos fazer uma continuação direta do primeiro filme. E a priori, eu gosto desse filme. Esse Halloween de 2018 é muito legal. O Michael Myers parece o Michael Myers. Tem plano de sequência, tem o clima de Halloween. E claro, o clima de Halloween ele aparece muito graças ao John Carpenter. John Carpenter esse responsável pela trilha sonora maravilhosa do primeiro Halloween e pela trilha sonora desse Halloween, que ele deu uma modificada, botou uns acordes de guitarra ali. E cara, esse Halloween de 2018 para mim vale muito a pena, porque ele tem o clima do primeiro filme e ele é uma boa continuação do primeiro filme. Então, o Halloween de 2018 não chega a ser uma queda muito vertiginosa em relação ao Halloween de 78. Obviamente, o Halloween de 78 é muito melhor. Não tem comparação, eu diria.
mas o de 2018 ele segura a peteca. A ideia era que o Halloween de 78 com o Halloween de 18 formassem uma trilogia com um novo filme. Só que o Halloween de 18 foi tão bem que novamente a indústria, a maravilhosa indústria cinematográfica, resolveu fazer um filme a mais. E esse um filme a mais foi o Halloween Kills. E eu vou dizer, Halloween Kills ele entrega muito bem o que ele promete. Halloween Kills tem mortes. E apesar dele entregar o que ele promete, isso não significa que ele seja bom. Porque o Michael Myers ele não é esse assassino que pinta o Halloween Kills. E as pessoas de Haddonfield parece que também ficaram meio biruta ao longo dos anos. Para melhor explicar isso, a gente pode pegar os dois primeiros filmes, entre aspas, né? O filme de 78 e o filme de 2018. No filme de 78, o Michael mata primeiramente a sua irmã. Ele é apenas um jovem psicopata que faz as coisas por fazer. O Dr. Loomis até fala que ele é o mal encarnado. No Halloween de 2018, isso se mantém. Por exemplo, tem aquela cena que ele tá lá naquele manicômio, que os outros que estão com ele têm medo dele, ninguém tem contato visual com ele. Ele é meio que uma entidade, mas ele não chega a ser uma entidade sobrenatural. É como se o peso dos crimes que ele cometeu estivessem ali sobre ele, todos sabendo daquilo. E por isso tem todo aquele clima que o filme gera. Ainda assim, é um filme um tanto quanto intimista. Então, não é uma coisa tão grande. O Michael ele foge lá do manicômio e ele vai atrás da Laurie, porque a Laurie foi aquela pessoa que ele não conseguiu pegar no Halloween de 40 anos antes. Então, para mim, ainda tá de boa, porque o Michael é uma coisa pequena, ele é um problema para aquela cidade de Haddonfield, porque em 1978 aconteceu diversos crimes que aquele cara cometeu. Agora, o Halloween Kills ele começa a queda vertiginosa dessa saga, entre aspas, novas do Michael Myers. E ele começa trazendo uma coisa que eu vi no filme de 2018, mas eu fechei os olhos quando eu assisti porque eu queria gostar. Que é o fato de um senhor que tem lá seus 70 anos consegue fazer movimentos que dão inveja ao Jack Chan. Não só ele, a Laurie também. A Laurie que também é uma senhora já. E todo mundo sabe, todo mundo que tem uma avó, que tem uma mãe mais idosa, sabe que, cara, se ela cair, ela não vai se levantar naquela velocidade. Mas não o pessoal de Haddonfield, porque lá parece que a água que eles bebem é diferente, eles têm super força. E tanto o Michael quanto a Laurie, eles são extremamente habilidosos no combate físico. Isso é mostrado tanto no final do Halloween de 2018, quando a Laurie bota fogo na casa e deixa o Michael lá queimando, quanto no início do Halloween Kills de 2020, quando o Michael sai da casa que está em chamas e mata todo o pessoal do corpo de bombeiros que foi apagar o fogo. O Halloween Kills já traz uma proposta que, cara, me desagrada muito, que é o fato de trazer o Michael Myers, que era um personagem que era simples, pegar ele e dar, entre aspas, poderes. Não fica claro que ele tem poderes, mas a partir do momento que o cara com aquela idade consegue fazer o que ele faz, basicamente é a mesma coisa de dizer que ele tem poderes. E voltando ao que eu tinha falado anteriormente, o filme Halloween Kills entrega o que o título diz: mortes. O Michael Myers mata muita gente. E é basicamente isso, não tem roteiro, não tem trama, é só o Michael matando gente. E no final desse filme tem o confronto entre cidadãos de Haddonfield e Michael Myers, que é uma luta que dá inveja às lutas do Batman, né? Muito violento, o pessoal enfia coisas no Michael, tira a máscara dele, mas o Michael, num sopro de vitalidade, consegue derrotar todos os populares de Haddonfield que o atacou. E com isso a gente chega na pérola, o filme Halloween Ends.
o filme de 2022. E eu vou dizer, o Halloween Ends ele começa até, entre aspas, prometendo. Ele poderia ser muito bem um filme de uma antologia de Halloween. Ele poderia pegar aquela ambientação de Haddonfield e dizer que depois dos crimes do Michael Myers, aquela cidade nunca mais é a mesma. Que é basicamente o que a Laurie está tentando fazer escrevendo um livro. E a história que nos é apresentada no começo é a história do Corey, um garoto que um belo dia foi servir de babá por um pentelho e acidentalmente acaba matando o menino. E a Laurie mostra lá depois que a cidade é meio biruta da cabeça. Sempre acontecendo coisas estranhas lá. No entanto, a gente vai assistir nesse filme e vai acompanhando a história da Laurie, a história da Alison, a história do Corey, e a gente vai percebendo que não tem Michael Myers, né? Após o Michael Myers fazer o que fez no filme anterior, aparentemente ele resolveu aposentar. E a gente vai encontrar com o Michael Myers lá com uns 30 minutos de filme, provavelmente, quando uns valentões derrubam o Corey de uma ponte e ele se encontra com o Michael Myers. E depois que ele encontra o Michael Myers e olha no olho dele, o bicho vira o capeta. Que é basicamente trazer a parte sobrenatural de novo da história do Michael, ser o mal encarnado, que passou o mal para outra pessoa. Para mim isso não faz sentido. Quando era só o Michael Myers, é o mal encarnado, porque ele era um ser humano que nasceu daquele jeito, beleza. Mas agora o mal passa no olhar. E o Corey, ao melhor estilo sidekick, pega a máscara do Michael Myers e vai fazer o trabalho dele. E para mim, de maneira geral, essa é uma história novamente como o Halloween Kills, sem um roteiro, sem muitas motivações. Mas eu também não sei julgar, porque esse tipo de situação não aconteceu comigo, né? Não aconteceu na minha cidade, esse tipo de coisa. Então não sei como é que seria a reação das pessoas se acontecesse isso aqui. Mas eu posso julgar que a motivação dessas pessoas é estranha. Primeiro, a Laurie. No filme de 2018, a mulher montou uma casa cheia de armadilhas com medo do Michael Myers, sendo que o Michael Myers estava numa espécie de manicômio. Mas agora que o Michael Myers fugiu depois do Halloween Kills, ela compra uma casa sem segurança, sem proteção e vai viver com a neta dela. Porque, tipo, passou o medo dela depois do último encontro que o Michael quase matou ela? Bom, aparentemente foi o que aconteceu. E essa é só uma das coisas que não fazem sentido, porque se em 2018 e em 2020 eles já eram senhores de idade brigando, em 2022 eles eram mais senhores de idade ainda, e isso me incomoda muito. Pessoas velhas fazendo movimentos que obviamente não são possíveis. Mas isso é só uma das coisas que me incomodaram. O Corey também não me encheram muito bem. Eu prefiro esse ator aí fazendo jogador número 1. Acho que ele é muito melhor lá do que aqui. E é estranho realmente ter um filme de Halloween no qual o Michael Myers só vai aparecer no final. E ele aparece no final para mais um confronto com a Laurie. Por quê? O Corey roubou a máscara do Myers. E aparentemente a máscara do Myers tinha um chip. Porque ele seguiu o Corey e foi até onde ele estava. Quando ele chega lá, o Corey meio que já tá morto, porque ele entrou numa briga com a Laurie e obviamente a Laurie é muito porradeira. E aí a gente chega no confronto final, Laurie versus Michael. E finalmente o Halloween Ends chega ao fim. A briga entre a Laurie e o Michael termina. Termina obviamente com a nossa Final Girl derrotando o tenebroso Myers. E depois a população de Haddonfield, que, bom, pirada da cabeça, leva o Michael até um triturador e moe ele igual a gente moe o milho para fazer pamonha aqui no Nordeste. Bem, de minha parte, é bem provável que eu nunca mais assista a nenhum desses filmes de Halloween. Talvez só o de 2018, porque como eu falei, o de 2018 eu acho legal. E, obviamente, o original.
Os filmes de Halloween, diferentemente, por exemplo, dos de Sexta-feira 13, de modo geral, eles não passam divertimento. Tem um filme muito bom, que é o original, tem um filme legalzinho, que é o de 2018, tem o filme 3, que faz parte de uma antologia, você pode gostar ou não, é uma ficção científica muito louca, mas os outros, os que são ruins, eles são realmente ruins. Então, eu realmente não sei por que o sucesso tão longevo dessa franquia. Eu espero que o Halloween Ends realmente seja o Ends, apesar de saber que não vai ser e que provavelmente lá em 2028, quando o Halloween fizer 50 anos de seu lançamento, deva ter alguma coisa. Mas e você? Gosta dos filmes de Halloween? Se gosta, comenta aí. Peço que deixe seu like nesse vídeo. Assista a outros vídeos do canal. E até a próxima.